tarde, professor. Boa tarde aí, vamos. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, professor. Vamos iniciar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o. Vamos abrir aqui o PDF aqui. Só um momentinho que não salvou aqui, peraí. Boa tarde, mestre. Boa tarde. Estou abrindo aqui o arquivo. Nós vamos. Deixa eu habilitar ele aqui. Beleza, aqui. Bom. Bom, boa tarde a todos. Desculpe aí os dias aí que eu estive em falta, né? Eu só consegui mandar, na verdade, uma aula gravada. Vou gravar mais umas duas, ok? Estou devendo, acho que umas duas aulas, né? Gravar mais duas aulas para vocês. E aí a gente continua, tá? Hoje, na verdade, a gente vai trabalhar. Por enquanto, eu não estou enviando textos para vocês, né? Mas já da próxima aula, a gente vai começar a discussão de alguns textos, tá ok? Que as primeiras aulas são sempre aulas que eu passo transparência, né? Passo apresentações. E uma das aulas, eu vou até gravar, mas eu acho que fica melhor. Uma delas seria a apresentação, mas deixa eu pensar aqui. Eu vou gravar, mas a gente faz uma aula também, que é com relação à questão do trabalho, da metodologia, né, para fazer a avaliação. Ok? Então, isso, na verdade, eu vi que as outras turmas tiveram um pouco de dificuldade, né, em rever a aula em si. Eu vou gravar o método, na aula do método, e aí, em uma das aulas, a gente vai, junto com a aula mesmo, né, que está acontecendo, a gente tiver dificuldade em relação ao método, a gente fala dele, ok? Que é para não ficar gravado para vocês, fica gravado lá no YouTube, eu vou passar sempre para as próximas turmas, tá? Uma coisa que eu queria bom, sim, independente se vocês vão trabalhar com antiguidade, né, seja ela qual for a área, ou o mundo medieval, seja qual for a área, esses métodos servem para todos eles, tá? É um método genérico. O NEA tem lá
os quadros, né? Eu também uso a ideia dos quadros, na verdade isso foi uma coisa que o NEA implementou lá há 20 anos atrás, quando nós, né, começamos, há muito tempo, e logo lá a ideia, a Regina logo colocou, a professora Regina, e mesmo na minha dissertação de mestrado, doutorado, a gente já entrou com essa questão de usar os métodos na forma de quadro de análise, né, que fica mais fácil, tanto para o leitor quanto para o pesquisador, né? Então a gente foi tomando isso, foi abandonando alguns métodos que eram mais característicos, mais assim, usados, né, nos anos 90 até os anos 2000, e passou-se então a adotar outros métodos, né, não somente com base na história, mas com base na antropologia, com base na arte, né, e na arqueologia. Os meus métodos eu tenho tratado mais do campo da arqueologia. Então são métodos que estão no campo da imagem, no campo da arte, né? Eu fugi um pouco dos métodos da história em si, né? Que, pelo menos para algumas situações, eu via que não respondiam às necessidades quando você trabalha com outro tipo de documento que não seja texto, tá bom? Então, já para adiantar, se vocês tiverem, lógico, são 4 métodos que eu vou apresentar, tá? Mas esses métodos, um deles ele é texto e imagem, o resto, os outros 3 são para imagem, tá? Mas, assim, a minha ideia seria que vocês tivessem uma imagem do trabalho de vocês para fazer análise, tá? Mas quem vai trabalhar somente com texto, aí eu passo só um método, né, do texto. O trabalho não é complicado, né? É você analisar uma imagem do seu trabalho, da sua pesquisa, do seu projeto, que você pretende pesquisar, né? Então, tem uma imagem, então, do seu arquivo, né, do seu texto que você está usando no seu documento. Nós já vamos pensando nisso. Eu vou, quando mandar um método, já para vocês já ficarem atentos a isso. Pode falar? Professor, é só para saber se o senhor já colocou alguma apresentação aí, porque não está aparecendo nada aqui para a gente. Ah, não está aparecendo, não? Aqui tá para mim. Eu tô Não, tá aparecendo para mim, Marcos. Eu estou visualizando aqui o slide inicial, tá. Entre Deuses e Tá Monumentos. aparecendo, só o primeiro. Tá certo. É só o primeiro mesmo, tá? Esse mesmo, tá? Que eu ainda não passei ainda, né? Tá ok? Então só ficar atento. Então, vamos então. Hoje que nós vamos trabalhar o seguinte. Certo, professor. Deixa eu... Pode falar, Júlio? Eu queria lhe perguntar para o senhor, esse trabalho a gente vai ter que fazer sobre a sua disciplina, algum aspecto do Egito. Não. Isso? O que eu acabei de falar. Não? Não. É porque cortou aqui na hora que o Marcos falou, eu não captei direito a mensagem. O trabalho, assim, né? Eu vou apresentar 4 métodos para vocês, né? O NEA trabalha com os métodos também, né? Mas o trabalho dessa disciplina são 4 métodos. Você escolher um deles, preferencialmente para trabalhar uma imagem da pesquisa de vocês. Então, pode ser de Grécia, Roma, Egito, né? Pode ser do mundo medieval, que vai trabalhar com Idade Média. Né? Então, não é da minha disciplina. Esses métodos servem para né? Qualquer disciplina, qualquer análise. Então, para facilitar o trabalho de vocês, né? Para já não ter que fazer 2 trabalhos, entendeu? Então, vocês usam aquilo que vocês estão pesquisando, né? Preferencialmente uma imagem. Ah, mas eu não tenho, só trabalho com texto. Então, aí, um desses 4 métodos, um é imagem e texto. Aí você pode usar para texto. Tá bom? Aí, essa é só para ficar atento a isso. Se tiver imagem, melhor. Porque a ideia, né, em tese dessa disciplina, essa disciplina, quando eu pensei também nessa parte iconográfica, de vocês terem a habilidade de fazer uma leitura da imagem. Não? Porque hoje a gente tem vários modelos de documentação. A história, no curso de história, ainda se prendeu muito ainda à questão do texto. Nos anos 90, né, eu e a professora Regina, a gente meio que deu uma revolucionada nisso. A gente saiu desse lugar comum do texto, né,
E começou a partir para onde? Análise da imagem, análise da arquitetura, percebe? Análise da paisagem. Então, você está analisando um período histórico, está analisando... Aí tem uma praça, que tem vários monumentos, que tem várias construções em volta. Então, é a análise desse contexto todo, né? As relações de poder, relações de prestígio, por conta dessa forma como foi aquilo foi constituído. Isso não era utilizado pela história. Pelo menos no Brasil, isso não era uma coisa. A gente, né, acabou revolucionando isso, né? Então, a minha dissertação de mestrado já estava, né? Foi em 2002, mais ou menos, né? Perdão, 2002. Foi finalzinho dos anos 90, a gente já estava trabalhando com essa perspectiva. Doutorado, já estava tudo, né? Eu usei métodos de outras áreas. Então, a ideia é que vocês preferencialmente trabalhem com imagens, mas se não tiver, vai para o texto. E por que isso? Porque são ampliar o corpus documental da pesquisa de vocês e para outras pesquisas. Então, hoje você pode analisar o cinema, a imagem, né, quer dizer, analisar um documentário, analisar uma imagem em si, analisar uma arquitetura, analisar obras de arte, analisar uma paisagem por completo. Tá? Esses métodos são mais aplicados na arqueologia. Tá? A arqueologia pós-processual e uma arqueologia mais contemporânea, que é arqueologia, mas trabalha com o mundo contemporâneo, ele vai se utilizar mais da análise dos artefatos, quer dizer, ele vai deixar um pouco a escrita de lado, até porque a arqueologia tem essa dificuldade, né, de encontrar material que seja materiais escritos. Está em cima ali na cozinha. Okay? Professor Júlio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. No caso de análise de uma estela, por exemplo, de uma estela do Egito, no caso seria a análise da escrita, seria isso? Que a maior parte das estelas, elas já tem algumas que já tem até tradução, né? A gente já encontra elas. Embora algumas não estejam em português, né? Então, quando você analisa uma estela, a estela é um documento escrito. Né? Ela tem uma parte imagética, tem os dois. Ela tem uma parte imagética no topo, né? Mas ele tem um documento escrito. Nesse caso, pode ser feito duas análises. Aí uma análise do texto, e aí pode ser utilizado a análise do conteúdo, que eu costumo usar mais, que é um pouco diferente da análise do conteúdo do NEA, né? Da Eni Orlandi. Eu uso análise do conteúdo baseado nos pesquisadores dos anos 80, né? Franceses, né? Análise do conteúdo, ou análise do discurso, que tem algumas formas de análise do discurso. Então, basicamente, o NEA ele trabalha com análise do discurso e análise do conteúdo. Existem outras formas de análise, mas que são, vamos dizer assim, que já estão, vamos dizer, como é que dizem? Perpassada não, Sedimentadas. já estão caducadas, assim, elas assim, elas ajudaram muito, mas hoje tem coisa melhor, né? Então, tem lá o quadrado semiótico, tem umas coisas assim que, na verdade, as pessoas não usam mais. Usavam na minha época, mas mesmo na minha época, lá, quando eu estava fazendo mestrado, eu já não usava mais esses métodos da época, né? Eu já usava métodos que eram mais, que a gente via que era mais para frente. Por quê? Porque quando se trabalha com o mundo antigo, nem sempre você tem a escrita, né? Então, você pode trabalhar com áreas do mundo antigo que você, às vezes, não tem. Por exemplo, se você for trabalhar com os etruscos, você não tem a escrita etrusca, entendeu? Se for trabalhar com determinadas culturas ali do que hoje é a Palestina, né? A gente chama, né, aquela região dali do Oriente Médio, elas têm muito artefato, né? Tem imagem, tem pintura. Por exemplo, se for trabalhar com Creta, com o reino minoico, você não tem escrita. Você tem uma iconografia, e não é muito grande também. Os micênicos, iconografia, arquitetura. Então, não dá para trabalhar com textos com essas culturas. Né? Então, nós já havíamos percebido que isso, assim, né, essa visão de trabalhar exclusivamente com a questão da escrita é uma questão do século, né, da história do século XIX, o poder do texto, o poder dessas coisas, que, na verdade, isso assim,
está ultrapassado nesse aspecto. Lógico que, na verdade, assim, na época, né, lógico que você vai ter um grupo de historiadores que vão gostar disso e tem grupos que vão criticar isso. Então, tanto é que a minha tese de doutorado eu não consegui fazer no Rio de Janeiro. Eu tive que fazer ela na Unicamp, porque como a tese era uma tese vanguardista, não passou aqui, né? Fui reprovado no Rio de Janeiro, e a Unicamp é a universidade mais vanguardista do Brasil, nesse aspecto. Quando viram que eu tinha uma ideia inovadora, né, aí aceitaram logo a pesquisa, percebe? Então, isso é uma coisa também importante para vocês. Vocês têm que perceber, com o tempo vocês vão perceber, quem for tentar mestrado, onde se tem uma percepção vanguardista, por exemplo, se a sua percepção é mais vanguardista, e se for do mundo antigo, a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, a UERJ é o caminho. Eu tentar mestrado na UERJ. Né? Se tentar na UF, é mais complicado, que é o que é mais quadradinha. Tá? Na história social, quadradinha ali dentro. É, exatamente, Guilherme. Isso aí acontece mesmo. Eu passei por isso ano passado, professor, porque trabalho, né? Trabalho com séries, Game of Thrones, House of the Dragon. Eu propus, não tinha o professor para me orientar além disso, e aí eles deram meio que uma desculpa meio assim, não sei o que e tal, e beleza. Aí eu falei, pô, eu senti isso na pele. Então, isso aí, qual é a lógica que vocês precisam colocar? Vocês precisam primeiro, né? Quer dizer, eu vou dar essa aula aqui de Entre Deuses e Monumentos, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer essa aula e depois eu já vou entrar na aula do método logo, porque a gente já está conversando sobre os métodos, tá? Vou fazer essa apresentação de Deuses e Monumentos, e aí depois a gente eu já apresento os métodos logo, tá? Mas a questão é a seguinte, a gente, hoje, esses programas, eles estão sendo muito concorridos, né? E assim, houve uma evolução, em tempo de história, houve uma evolução, né, na história, perfeitamente. Você tem lá os clássicos, né, Brodel, Chartier, né, Marx, e tal. Mas, ao mesmo tempo, houve uma evolução no sentido dos pesquisadores, né, vamos dizer, ao longo do mundo. O que acontece no Brasil é que esses historiadores, eles, na verdade, não avançaram muito no tempo. Boa parte deles não avançaram muito no tempo. Agora, né, está se falando em história, por exemplo, temas novos, história global, né, o conceito de história global, o conceito de rede de conectividade, tá? Nós trabalhávamos isso de uma forma, né? Então, por exemplo, era muito comum nos programas, dos TCCs, bom, né, nos programas de modo geral de monografia, ou mestrado, que você tinha que fazer o quê? Olha, você tem que escolher um determinado momento, né, trabalhar com uma fonte ou duas, acabou, né, e um período fechado, esse pacotinho assim. Tá? Você teria que ter um referencial teórico e um método. Saiu disso, né? Bom, além disso, né, você teria que olhar, por exemplo, o que esses professores desses programas fazem. Se eles não trabalham com games, nem adianta colocar, que o projeto vai ser reprovado, percebe? Então, isso é preciso que vocês tenham em mente. Quero fazer isso na Unirio. Não tem isso lá. Quero fazer na UERJ. Não tem isso lá. Quero fazer... Percebe? Tem que olhar... Então, você tem que olhar o programa, tem que entrar no latte da galera, né, dos professores que são do programa. Vocês têm que olhar as teses de dissertações orientadas por esses professores, porque ali vai aparecer, vocês vão olhar as dissertações, vão perceber o seguinte, que nas dissertações, os referenciais teóricos e metodológicos são os mesmos, às vezes. Opa, então é isso que eu tenho que usar, porque se eu usar um diferente, né, o que vai acontecer? Eu posso não ser aceito. Então, no projeto inicial, eu uso o que aquele programa usa. Na conversa com o orientador depois, aí você diz, poxa, professor, olha, tem esse método aqui, posso utilizar esse método? Assim? Aí ele vai dizer, não, legal, pode usar. Mas na entrada, tem que usar o pacotinho né, do programa de pós-graduação. Porque senão,
O teu projeto, ele tem que ser, né, o quadradinho deles. Se for diferente, tá complicado. O que não acontece na Unicamp. Na Unicamp eu não preciso entrar com quadradinho, eu já posso dizer, olha, eu estou fazendo uma coisa aqui meio doida, assim, assim, assim. Está argumentado, né, costuma passar. Né? Então, assim, é o que aconteceu com a minha dissertação de doutorado. Eu trabalhava com 4 hipóteses, cada hipótese tinha um referencial teórico para responder, né? E dessas hipóteses eu usava, né, eu usava 2 métodos, um para analisar o texto e outro para analisar a iconografia, tá? Essas 4 hipóteses, umas tinham vinculação com a arqueologia e com a história cultural, mas uma delas tinha uma vinculação com uma linha marxista, né? A partir de um pesquisador da Universidade de Yale, não? Que tinha uma linha Gramsci. Então, uma coisa que é muito comum de ser dito quando você faz um projeto desse, é assim, não pode, você não pode colocar história cultural, uma hipótese de história cultural, você trabalhar com história cultural e trabalhar com Marx, com outras coisas, percebe? Umas coisas assim que é pura viagem, mas é o que se é feito na maioria dos programas. A Unicamp, não. Então, por quê? Porque dentro da minha tese, se eu não fizesse isso, eu não conseguia responder as perguntas, né, que a tese gerou. Né? Então, eu fiz isso dessa forma, o projeto, né? Apresentei o projeto dessa forma, fiz a prova lá e tal, né? Esse trabalho com história cultural, aqui na UF é História Social, e o meu foco foi história cultural, mas voltado para os elementos da arqueologia, dentro da arqueologia, por causa da forma. Não. Pronto, passou. Depois de algum tempo, até o professor, meu orientador foi o professor Pedro Paulo Funari, falou: Júlio, você sabia que a sua tese, a sua prova de doutorado foi em primeiro lugar em toda a história da Unicamp? Eu falei: não, nem sabia. Eu sabia que tinha sido aprovado, né? Mas não, por causa dessas inovações. Mas porque é uma universidade que trabalha bem com a inovação. Por exemplo, a Unicamp foi a primeira universidade no campo da história, em 2002, que publicou uma tese. Olha só, a tese já tinha sido feita. Publicou uma tese sobre o ocultismo no século XIX, né? Isso você não vai encontrar no campo da história em outras universidades ainda. Elas são ainda muito mais fechadas nesse aspecto. Você vai encontrar na ciência da religião, né? Tá. Só que, por exemplo, a arqueologia, né, a antropologia, a ciência da religião, né, elas abriram muito mais o leque. Né? A história agora é que está abrindo. Mas você vê, não tem. Você não, nos cursos de pós-graduação clássicos, você não vai encontrar games. Vai encontrar no Prof. História. No Prof. História, você vai encontrar professores que orientam a questão dos games, até por causa do ensino de história. Percebe? Então, isso é uma coisa que vocês precisam pesquisar. Você tem que fazer um Sherlock Holmes, cara. Exatamente. Você tem que pesquisar para saber, para você colocar o seu projeto no lugar certo. E entender que seu projeto, às vezes, vai ter que ser modificado para poder entrar. Nem que mude depois, lá dentro, mas ele para entrar. Porque até terminar o doutorado, como diziam antigamente, você não é nada. Então, você vai ter que aceitar assim, você vai ter que aceitar uma grande parte das determinações, vamos dizer assim, da academia. Mas você, quando entra, você pode mexer. Mas para entrar, tem que ser o quadrado deles, senão não entra. Tá? Então, Guilherme, é o seu caso. O seu caso, na verdade, quando eles viram que era um projeto de game, não tem ninguém, e assim, outra coisa, ninguém teve coragem de pegar. Esse é outro problema também dos professores de pós-graduação. Eles não têm, assim, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um projeto, que eu tivesse uma pós-graduação dessa. Se aparece um projeto de game desse, eu pego. Eu trabalho com essas coisas também, Não, mas... e sabe o que é, professor? A série que eu trabalho é uma série fantástica que faz pontes historiográficas, que utiliza, por exemplo, Game of Thrones utiliza muito da Idade Média, e o autor, ele fala, eu me baseei em tal coisa. Só que eles falaram que não tinha um objeto muito claro, deram essas explicações, e eu fiquei tipo, assim, ué.
Então, mas vai dar, porque o que acontece? A questão é assim, porque não tem ninguém que domine isso, né? E por mais que a série exista, eu, por exemplo, eu não vi todo Game of Thrones, eu vi só alguns, né, alguns episódios, né? Mas, por exemplo, tem gente que nem sabe o que é, cara, para você isso, né? A mesma coisa quando vocês forem usar referenciais teóricos, ou falar de autores. Vocês podem falar de autores novos? Pode, mas tem que falar dos clássicos, porque muitos professores, né? Eu, por exemplo, eu já tive problemas em alguns cursos, quando eu estava nessa fase de doutorado e tal, porque eu usava autores recentes. Eu fui uma das primeiras pessoas, né, do grupo de historiadores que entrou na Academia Pontedor, que muitos nem conheciam isso, a Academia Pontedor. Antigamente, a Academia Pontedor, você só entrava por indicação. Quer dizer, um entrou, ele mandava o e-mail para você poder entrar. Hoje não, a Academia. E lá tem uma série de pesquisas do ano passado. Então, quando eu chegava com essas pesquisas novas, né, eu fui fazer uma prova em que, na verdade, eu fui falar das cidades e estados e usei uma série de referenciais que eram novos, que a banca não conhecia. Quase que me mandam embora, quase que me detonam. É porque tinha uma professora na banca que também tinha uma visão mais ampla. Não, peraí, gente, olha só, isso aqui é uma novidade. Isso aqui mostra, veja, são estudos mais recentes, muito recentes, que não estão nem publicados ainda, são dissertações, né? São artigos e tal, sobre as novas perspectivas sobre cidade-estado. Então, isso vocês precisam ter cuidado, né? Nesse aspecto, por conta disso, tá? Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. Você quer trabalhar com Game of Thrones? Quer trabalhar com... Tem que ver se tem gente para fazer isso. Dando o exemplo aí do Guilherme. Se não tem, Guilherme, você vai ter que mudar, entendeu? Você vai ter que fazer, porque senão não vai funcionar. No História, funciona. Porque eu sei que tem colegas meus que trabalham para História. Tá? Mas nos mestrados, né, que são os mestrados para ensino, mas acadêmicos, né? Assim, é mais difícil. Entretanto, está havendo uma mudança grande. Então, por exemplo, a história global, como eu estava falando antes, você era fechadinho numa temporalidade. Hoje não, você pode trabalhar com mais de uma temporalidade, né? E algum tempo atrás entrou, alguns anos, uma década atrás, se colocou a ideia da história comparada, né? Que era uma linha de pesquisa onde a história comparada, você pode fazer comparação de duas situações, né? Com temporalidade diferente, tá? Mas, por exemplo, eu trabalho com os usos do passado, que é uma história comparada. Então, de novo, né? Eu vim lá do grupo da Unicamp, que trouxe a noção de uso do passado. Já existia a teoria da recepção na arte, né? Mas para dentro do campo da história, que é o que é o uso do passado. Como né? Que o mundo moderno e contemporâneo utilizam o mundo antigo e medieval. Né? Para quê? Para as relações de poder, para prestígio, né? Como é que eles modificam isso? Então, assim, o que acontece? Quando eu fiz os meus primeiros trabalhos nessa linha, uma série de professores, né, da minha universidade, da UF, foram contra. Não falaram para mim diretamente isso, mas eu sei, quer dizer, quem é você para trabalhar com duas temporalidades? Né? A minha resposta era, eu sou historiador, eu posso trabalhar com o mundo contemporâneo e o mundo antigo, eu pego um referencial, né? Então, ainda há essa visão de que, por eu trabalhar com a história antiga, que eu não poderia trabalhar com uma história contemporânea. Mas eu estou trabalhando com o quê? Com a visão, né, do contemporâneo sobre a antiguidade. Um exemplo disso, Hitler. Hitler vai usar muitos elementos da antiguidade para legitimar as ações do presente. O Mussolini, ele vai trazer a ideia da nova Roma. Né? O Mussolini, quando começa a sua expansão ali no Mediterrâneo, aparentemente está copiando o Mare Nostrum romano. Por que eu não posso analisar isso? O problema é que esses historiadores modernos e contemporâneos não sabem disso. Eles não se atentam para isso. Né? Então, de novo, se você entrar com algo assim numa universidade, vai tomar bomba, porque o historiador, né, tem essa noção. Então, infelizmente, a academia, que deveria ser o lugar das luzes, é um lugar que tem luzes e sombras. Né? Então, vocês precisam... Né? O novo assusta a academia. Isso que é um absurdo, né? É o contraditório, né? Vamos dizer assim. O novo assusta, porque é o novo, porque eu não sei. Eu sou
daquele programa de pós-graduação. Mas eu não conheço isso. Quem é você, que é um menino que está entrando agora para o mestrado, né, que está trazendo uma coisa nova que eu não conheço? Então, por isso que, em princípio, há que se fazer o ritual, tá? Seguir exatamente o ritual, né? Senão, aí para não ter problema, tá? Isso é uma dica para todos vocês que querem fazer mestrado e doutorado, tá? Então, procurem os programas que vocês acham que têm relação com vocês, verifiquem as dissertações de teses orientadas lá, para saber qual daquelas tem uma conexão com você, para que vocês vejam como é que aquele professor orienta, que referenciais teóricos ele usa e que metodologias ele usa. Isso é a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de pensar, até no projeto mesmo como um todo. Que aí você vai ter a ideia do seguinte: bom, eu posso enviar isso aqui para esses 8 programas. Se eu enviar para os programas Y, não vai passar no projeto. Normalmente, quando o projeto, a pessoa é logo detonada no projeto, é porque não há pessoal para orientar aquele projeto. Segundo, aquele projeto, às vezes, tem uma visão, ele pode até ser bom, mas ele tem uma visão vanguardista, uma visão que vai demandar esforço, né, do orientador. Ele não vai querer, tá? É ao contrário de mim e de outros colegas, que a gente não está preocupado, né? Se alguém vier com uma dissertação, por exemplo, na verdade, eu vou começar, bom, por questões políticas eu não estou na pós-graduação ainda, né? Mas vamos dizer, no ano que vem já vou estar numa pós-graduação, até lá em Minas, nem no Rio, né? E também vou tentar da UERJ, né? Que, na verdade, por eu estar como coordenador muito tempo, né? Eu fiquei com a minha área acadêmica de artigos, né, defasada. Então, estou ajustando isso. Então, vou me apresentar para duas áreas, né, para a UERJ e para a UFENAS. Então, assim, vocês precisam ter cuidado, né, vocês precisam ter cuidado com isso, né, para vocês poderem fazer aí, para que o projeto possa passar tranquilamente. Se for tentar no Rio de Janeiro, eu sugiro que tentem a UERJ logo de início. A UERJ é a mais vanguardista, né? Mas se o projeto, por exemplo, é um projeto que está dentro do quadradinho, né? Veja, quando falo quadradinho, não é pejorativo não, tá, gente? É dentro da estrutura, né? Está dentro da estrutura dos projetos e tal, mais comuns, aí você pode apresentar em qualquer lugar. Entretanto, é sempre melhor você saber quem é o professor da área que você está querendo como orientador, fazer isso tudo que eu disse, e, se possível, e assistir a aula dele na pós-graduação. Ele não vai negar que você assista a aula. Professor, gostaria de assistir a aula, eu vou tentar um mestrado para cá, eu queria saber se o senhor permite que eu possa vir aqui assistir as aulas como ouvinte, assim, tal, assim. Ele não, pode ficar. Né? Lógico que você não vai ficar na sua, né? Você está lá. Quando terminar a aula, você, professor, eu assisto a aula, lógico, né? Se você não é aluno, vai interromper. Mas eu estou falando assim, isso, mas eu poderia trabalhar assim, Né? Aí você faz o questionamento com ele. Quando esse projeto chegar, né, chegar na banca, e chegar até para a discussão dos trabalhos, né? Alguém vai dizer, não, peraí, esse aluno esse pesquisador já esteve aqui falando comigo sobre esse negócio aí. Você não é um desconhecido, tá? Isso ajuda, é um lobby. Não quer dizer que isso vai fazer você passar, não é isso, tá? Mas ajuda porque já compreende, não, já tem uma ideia do projeto e tal. Fica melhor para a banca fazer até a leitura do projeto, ok? Então, isso aí são estratégias que a gente vai vendo ao longo aí dos 20 anos, né? Vai vendo como é que como é que as coisas... Por exemplo, eu não vou dizer, lógico, o lugar, mas, por exemplo, por eu ter sido aluno da UERJ de graduação, né? Em determinados lugares, naquela época, hoje não, hoje mudou tudo, tá? Mas naquela época, isso bota aí 1900 e alguma coisa, 1994, né, 95, naquela época, existiam, né, segmentos que não eram assim, não gostavam muito da UERJ. Então, quando eu entrei como aluno da UERJ, já fui detonado, né?
Assim, e era uma coisa interessante porque eu fui aprovado na prova de francês. Naquela época, eu falava muito bem francês, escrevia muito bem francês, e eu tinha feito as provas, né, da Aliança Francesa, que é o chamado DELF, né? Quer dizer, são provas que você faz para que você possa estudar na França, tá? E eu fui reprovado na prova de francês, né? Podia entrar com recurso? Podia. Chegar aqui, ó, como é que você me reprova se eu tenho o DELF aqui? Eu nem precisava fazer essa prova. Hoje, quem tem proficiência não precisa fazer, entendeu? Naquela época, né? Então, assim, isso são coisas que você é preciso analisar. Então, infelizmente, a academia ela tem uma situação muito, assim, né? Complexa. Mas se seguir esse modelinho que eu estou passando para vocês, isso ajuda muito, ajuda muito. Não quer dizer que vocês vão ser aprovados por isso, mas ajuda muito a vocês, né, conseguir fazer uma conexão com o programa, né, e por isso o programa aceitar vocês. E depois, lá dentro, aí você segue seu caminho. É o caso do Guilherme, ele vai ter que fazer uma outra estratégia, né, a não ser que tenha alguma universidade do Brasil. Rio de Janeiro não tem. Acho que no Rio de Janeiro não tem nenhuma. Mas da região sudeste, ou, sei lá, norte, não sei, né? Deve ser uma universidade que talvez, se você fizer, tentar, talvez ajude nisso, né? É a Universidade Federal de Alfenas. O programa deles é Ibérica, né? Então você teria que fazer Ibérica antiga, moderna, quanto não importa, né? Teria que trabalhar o Game of Thrones, mas assim, numa perspectiva da Península Ibérica. E usar o Game of Thrones como ou tentar encontrar esses elementos que possam estar no medievalismo ou na antiguidade da Península Ibérica para isso. Tá? Porque eles são, na verdade, o mestrado, que são mestrado profissional para ensino. Então, eles estão numa linha de inovação que eles estão trabalhando com essas coisas, né, mais tecnológicas, o que os outros programas não estão fazendo. Mas agora já temos a história digital, já está entrando nos concursos de teoria, né? Tem essa questão da história global, que na verdade a gente ri disso, porque já existia antes, e nós éramos condenados por isso, agora não, agora pode fazer. Né? Quer dizer, você pode trabalhar várias temporalidades ao mesmo tempo uma dissertação, isso era um absurdo para a época, né? Até algum tempo eu era criticado por isso, né? Já não vou ser mais, porque quando vieram me criticar, eu vou dizer, ó, estou na história global, galera, né? E essa rede de conectividade, que é justamente que, se você vai trabalhar o Mediterrâneo, como é que o Mediterrâneo conversa, né? Então, a gente trabalhava isso através de quê? Das relações comerciais, o comércio levando a cultura, transportando essa cultura. Agora existe um termo novo, rede de conectividade, baseado na tecnologia, baseado nas redes, né? Nas redes que a gente usa. Então, isso é uma inovação boa, tá? Nesse aspecto. Então, você teria que cair para um lado desse para tentar fazer, tá bom? Vamos então aqui a nossa aula, que eu, de repente, vamos ver se já coloco, se der, já coloco logo, já falo dos métodos, tá? Vamos lá, então. Bem, vamos lá. Então. Bom, como eu não estou vendo vocês quando faço aqui a apresentação, aí, tá? Perguntas, aí vocês falem, né? Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão eu chamo de entre Deus e monumentos, quer dizer, essa vanguarda e tradição, né? No culto e na arquitetura religiosa do Egito Antigo. Como é que essa arte, na verdade, quando a gente trabalha com o mundo antigo, até ali, né, o mundo antigo medieval, no fundo, quando eu falo em iconografia, a gente fala de imagética, no fundo, a gente está trabalhando com arte. Só que os historiadores não vão falar em arte, né? Até porque o próprio curso, o próprio pessoal de arte tem uma leitura, faz uma análise diferente desses elementos artísticos, né? Dentro do campo da arte, é evidente, eles têm lá as intenções dele. Então, e historiadores, arqueólogos, têm suas intenções também. Né? Mas, no todo, nós estamos trabalhando com o quê? Com a arte do mundo antigo e a arte do mundo medieval. E essa arte, né, e essa iconografia, essa imagem, ela passa uma mensagem. Se ela passa uma mensagem,
isso significa que ela pode ser lida. Essa arte, essa imagem, ela impacta. Se ela impacta, né, o receptor, na verdade, sempre essa mensagem é tocada, e não de uma forma, né, assim, mas de uma forma emocional. Até de uma forma emocional. Então, quer dizer, é o impacto, né, ela gera prestígio, ela está ligada a relações de poder, ela amplia as relações, né, de prestígio, de poder, né, ela legitima ações. Tá? Então, essa que é o foco da minha tese foi isso. Por isso que não passava aqui no Rio. Tá? Porque, na verdade, eu estou dizendo quanto a imagem é importante. Naquela época, hoje não. Hoje isso já passou. Ok? Então, assim, o que eu coloco é que eu estou... então, aqui, nesse Entre Deus e o Mundo, nós vamos mostrar alguns elementos dessa coisa multicultural, no caso do Egito. Então, estou usando o quê? Eu estou usando como local o Egito. E estou trabalhando o quê? O mundo grego, o mundo romano e o mundo egípcio. Tá? Em temporalidades diversas. Ele já estava a história global aqui. Tá ok? Para mostrar. Mas eu não estou fazendo grandes defesas aqui, mas estou colocando os pontos para que vocês possam, né, perceber como é que essas coisas vão acontecendo. Ah, professor, mas isso aí só funciona para o Egito e tal? Não. Isso funciona para todas as sociedades. No trabalho de vocês, muito provavelmente vocês vão ver que, né, como a imagem é utilizada por outros, ou como a literatura é utilizada por certos segmentos. Como a literatura, às vezes, é deturpada para dar poder, né, a um determinado grupo, entende? Isso são formas de uso do passado. Eu estou usando imagem, né, basicamente iconografia, arquitetura, né, a estatuária e tal, pintura, mas pode também usar na literatura. Como é que a literatura ela é retirada, né? Textos antigos, né? Textos bíblicos, textos budistas, ou mesmo textos das sociedades antigas do Egito, da Grécia, né? de Roma, como é que esses textos foram reapropriados, ressignificados, né? Por um grupo que você está pesquisando. Porque se você olhar o texto mesmo, o original, pô, não tem isso. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a gente não fala nem mais uma interpretação, ressignificando, ele está dando uma nova cara para aquilo, né, para aquele conteúdo, para aquele texto. Para quê? Para legitimar alguma coisa para ele, ou prestígio, ou ação política, ação econômica, social, etc. Tá? Então, essa é uma postura que é na linha que eu trabalho, né, mas que pode ser feita. E o que se faz hoje? Com o texto se faz isso também. Texto tem sido feito isso. Com a imagem, né? Aí eu volto, né? O NEA na verdade, foi um núcleo, né, que se fortaleceu, mas ele foi na contramão de algumas situações. Não é na contramão, ele ampliou, né? O NEA ampliou as possibilidades. Né? Essas inovações, elas, né, ampliaram isso. Inicialmente não foram, né, não me lembro muito bem, mas não foram, assim, talvez, muito bem vistas, mas hoje elas funcionam, tá bom? Então, por exemplo, uma das coisas que acontece no Egito, né, a gente está trabalhando com esse Egito greco-romano, vamos dizer assim, né, quer dizer, o Egito ptolomaico, o Egito romano, algumas coisas já foram acontecendo ao longo do próprio Egito faraônico. Tá? Então, uma delas foi a fundação da cidade de Naucratis, no norte do Egito, durante aí a 26ª dinastia, né, aí no século VII, onde se encontrava boa parte da população grega. Então, veja, no século VII, o que está acontecendo? São os anos 600. O que está acontecendo nesse mundo grego? Né? Aquela que chama de Era das Trevas já passou, está passando, né? Está por volta dos anos 600. As cidades-estados estão se estruturando. Né? O comércio, com base nos fenícios, vamos dizer assim, o suporte dos fenícios, tá? Aquele período de 1100 a.C. a 750 a.C., que foi um período onde o Mediterrâneo entrou num caos generalizado, caos social, caos de produção, caos climático, né, cataclismas. Então, sabe, aconteceu um monte de coisa nesse período entre 1100 e 750, que a arqueologia hoje está vendo que a gente chama de as invasões do povo do mar, pelo Egito, né? A partir da egiptologia é chamada de invasões do povo do mar.
Mas isso é muito maior que as invasões do povo do mar. Isso aí é um caos generalizado no Mediterrâneo. Né? E aí há uma confusão de tal dimensão que as cidades elas vão se destruindo, né? As pessoas vão, né? As pessoas estão passando fome. Então é rebelião, revolução em tudo quanto é lugar. É uma desgraça total, né? Não se consegue nem estudar muito bem isso, porque tudo é destruído, a documentação se perde, até elementos arqueológicos, artefatos e tal, desaparecem, né? As pessoas abandonam as cidades. Então é uma situação complexa. Tá? Mas nesse momento, no século VII, está acontecendo com a cidade-estado grega, né? As polis, elas já estão organizadas, já tem um século aí, elas estão, né? Elas estão numa forma organizada, tá? Nesse século VII. Né? O mundo clássico, vamos dizer assim, poderoso, né? É o quinto século. Mas o sexto e o quinto século, mas basicamente o quinto século, ou seja, os anos 400. Mas aqui nos anos 600 a.C., essas coisas estão em formação e há uma relação aí, quer dizer, há uma relação no Mediterrâneo de comércio, né? Isso tudo se desenvolveu mais e aí foi, aparentemente, a relação comercial foi bem intensa entre as cidades-estados gregas e o Egito, que, na verdade, foi criado uma cidade que seria um entreposto comercial inicialmente, mas que se tornou quase que uma polis, né? Em solo egípcio, lá próximo, lá no delta onde era Alexandria. Durante a 26ª dinastia, que, se eu não me engano, na 26ª dinastia, o Psamético, não, o faraó Psamético, ele vai, na verdade, solicitar suporte dos mercenários gregos, né, vamos dizer assim, para combater, se não me engano, as invasões assírias. Os assírios estão entrando, né, ali na Palestina. Então, há uma relação próxima, né, vamos dizer assim, comercial entre o Egito, da 26ª dinastia, e as cidades-estados. E aí, então, essa primeira coisa que acontece de uma aproximação cultural mais forte, sobretudo no delta, tá? O delta, que a gente chama de delta do Nilo, que é o norte do Egito, ele vai ser bem cosmopolita, porque ele vai receber contribuições culturais e população do Mediterrâneo e da Ásia, né? Que é ali pela Palestina e tal, né? Quando a gente fala assim, não, os palestinos, as pessoas às vezes não se tocam, mas, por exemplo, os árabes são asiáticos, tá? Né? Estão na Ásia. Os judeus são asiáticos. Né? Então a gente costuma chamar de Ásia, todos os asiáticos. Quando eu falo asiático, eu estou falando de todas as culturas que estão no continente ali. Acho que não chama de Ásia Menor, né? Aquele Oriente Médio, Oriente Próximo, não? A gente chama para delimitar. Mas aquele povo é tudo asiático, né? Então a gente chama. Acho que é difícil chamar um judeu de asiático, talvez ele não goste muito, mas ele está na Ásia. Né? Mas essa é uma característica. Então, ali, essa região, então, do norte do Egito, ela vai ser tão forte cosmopolita. Então, vai receber muito, ao contrário do sul do Egito, que vai ter uma relação mais próxima com os africanos, com a África subsaariana. Então, aonde? O que é hoje o Sudão? Ali o Sudão, a Somália, né? A Eritreia, a Etiópia, esse Egito o Alto Egito vai ter uma relação talvez mais significativa com tudo, tá? Mas de proximidade mais com essa região ali do continente africano, tá? Bom, então uma coisa que vai aparecer é o culto ao deus Serapis. Então, um colega nosso, Lubianco, estudou, ele hoje é da Rural, ele fez um estudo sobre essa questão, né? Romana, grega, né? E o culto ao deus Serapis, ele começou a identificar que esse culto aparentemente já existia no período faraônico. Frágil por conta dessa relação aí com o mundo grego. Tá? Mas o que vai acontecer no período ptolomaico? Né? Nós não sabemos se é verdade, né? se é uma, vamos dizer assim, se é uma narrativa,
né, para estabelecer legitimidade. Então, o que ele vai dizer? Né, o Ptolomeu I, lá no terceiro século, vai criar essa divindade. Vai dizer, ele vai, né, fazer uma narrativa que foi profetizada por um sonho. Veja que, olha, eles são gregos, né? São gregos. Olha, a ideia de profetizar por um sonho é uma coisa muito comum do Egito faraônico. Então, foi profetizado num sonho isso ou aquilo, você sonhou com uma coisa, né? Eu sonhei com Deus Amon dizendo para mim, olha, você pode invadir não sei aonde, tome a cimitarra aqui, né? Isso acontecia. Então, aqui, Ptolomeu, que é aí que eu digo que não é uma helenização, mas é uma egipcianização, ele vai se utilizar de elementos egípcios, né? Até para ele ter legitimidade, vai profetizar em um sonho, né? Esse sonho, ele, na verdade, ele recebe uma estátua que está lá no Oriente, ali na região da Palestina, que vem e tal. Então, esse sonho é a legitimação do Ptolomeu, que é uma mistura, né? Um misto do deus Zeus, Osíris e o touro Apis. Então, a presença do culto pode ter atestado no Mediterrâneo, né? E parece haver indícios até na antiga Iorque, na Inglaterra. Então, o Zeus ele vai ser uma divindade que vai aparecer no Egito, mas vai ser exportado. A mesma coisa com a Ísis, tá? A mesma coisa vai acontecer com Horus. A mesma coisa vai acontecer com Anubis. Anubis vai ser exportado para o mundo, né? Para o mundo greco-romano, né? Para a Europa, né? E uma variante do Anubis vai aparecer como Hermanubis, isso mais no Egito romano. Uma mistura de Hermes com Anubis. Não é nem grego isso, né? O mundo romano vai criar essa associação de Hermanubis, né? Hermes e Anubis. Vai fazer uma associação dessa divindade. Ora, ela vai aparecer na forma do deus Hermes, com características de Anubis, ora na forma do próprio deus Anubis. Às vezes é complicado pela iconografia identificar se é Anubis ou se é Hermanubis. Tá? Porque a representação é muito parecida. Tá? Então, por exemplo, o culto deusa Ísis, como eu coloquei aqui, ó, né? Ela também é deusa Ísis, a deusa Ísis, o culto dela vai se transformar, ela vai para o mundo grego não como uma divindade solar. Ísis é uma divindade solar. Nossa, cachorrinho aqui. Ísis é uma divindade solar. Mas vai para o mundo, né, como divindade lunar. Ok? Então, a presença do culto vai ser atestada em Delos, em Rhodes, na Turquia, em Lesbos, Chipre, Atenas, Pompeia, Roma e Londres. Então, você vê que vai longe o culto dessas divindades. Tá? O culto de Osíris, na verdade, que é o esposo de Ísis, não vai com muita força. Por quê? Porque ele vai por meio de Serapis. Tá? Então, esses 4 deuses, Serapis, Ísis, a própria deusa Hathor, misturada com a deusa Ísis, e o Anubis, né? E o Horus, eles vão ser uma divindade que vão aparecer no mundo greco-romano. Tá? Então, viajantes greco-romanos no Egito, né? Nós temos aí, quem quiser trabalhar, por exemplo. Professor, não estou querendo trabalhar com o Egito faraônico, não. Quero trabalhar com uma produção desses viajantes, né? Esses viajantes, na verdade, às vezes, estão até meio que historiadores, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, o Estrabão, o Juvenal, o Sêneca, tá? O Juvenal, ele tem as sátiras de Juvenal, e ele faz algumas, né, vamos dizer assim, sátiras, né? Ele faz umas brincadeiras. Ele, na verdade, é um militar que comandou uma guarnição em Assuã, quer dizer, lá no sul do Egito, lá na fronteira já com né, a Núbia, né? O que hoje seria o Sudão, vamos dizer assim. Então, tem esse, né? E tem uma produção greco-romana que trata disso. Nós temos o Heródoto, o Diodoro Cecílio, Estrabão, Plutarco, né? Tem outros, mas que podem ser utilizados para quem não quer trabalhar com o Egito faraônico, né? Com essas narrativas desses. Eles são, na verdade, né, esses viajantes, seriam como se fossem etnólogos, né? Como se fossem historiadores e etnólogos mesmo, né? Na verdade, vai se dar essa ideia do pai da história ao Heródoto, né? Mas todos, porque talvez Heródoto foi um dos primeiros lá, mas o
Os outros são bem interessantes. Tá? Então, o Plutarco, ele, por exemplo, para quem quer trabalhar com o mito de Ísis e Osíris, ele é o que vai fazer a compilação mais organizada disso. Só que, ao invés de usar nomes de divindades egípcias, ele vai usar nomes de divindades gregas, às vezes. Então, ele vai falar em Hélios, e não no deus Ra. Vai falar em Afrodite, e não na deusa Ato, entendeu? Ou deusa Ísis. Então, assim, mas ele vai puxar isso. Mas, em algumas situações, ele coloca mesmo lá Ísis, Osíris, todo mundo. Então, ele tem o mito de Ísis e Osíris, de Plutarco, ele é o mito mais bem compilado para a gente, ok? A gente não tem um mito completo no mundo grego, do mundo egípcio. Para dizer a verdade, a gente não tem nenhum mito egípcio completo. Né? O que acontece é que os egiptólogos, ao longo dos séculos, das décadas, foram juntando, né, os fragmentos e montando as mitologias. Tá? Bom, então, contribuição ao mundo antigo aí de que forma? Bom, primeira, a interação das culturas greco-romana e egípcia. Né? Não existe um consenso entre pesquisadores sobre essa interação. Existe aí um debate entre helenização e egipcianização, um debate mais frágil hoje. Né? Mas se vocês pegarem autores aí dos anos 90, 2000, sobretudo clássicos, eles vão dizer que o Egito foi helenizado. Hoje já se tem uma percepção diferente disso. Tá? Em alguns momentos, elementos helenizados vão aparecer mais. Em outros momentos, elementos egipcianizados vão aparecer mais. Mas, por exemplo, a romanização do Egito, isso quase não vai aparecer. Os romanos já vão tomar o que já está lá. Né? Assim, ou seja, vai aparecer alguns elementos da cultura romana no Egito, misturado com as outras? Vai. Né? Existe um estudo sobre estelas funerárias, né? Uma monografia até muito bem interessante de um árabe, de um egípcio, né? Que ele faz justamente uma análise dessas estelas em cemitérios comuns, né? Do período romano. E essas estelas são bem interessantes porque, às vezes, ela tem um deus Anube vestido de forma romana, né? A imagem da estela tem características romanas e egípcias, vamos dizer assim, e o texto está escrito em grego e egípcio, por exemplo. Então, é uma mistura, mostrando que havia aí essa mistura, essa contribuição. Né? Então, a gente tem o quê? Nós temos, nas práticas culturais do Egito Antigo, passaram a ter um discurso compreensível em um mundo multicultural, sobretudo durante a hegemonia romana. Então, o que acontece? Algumas pessoas falam assim, coisa horrível, né? O Osíris representado diferente nesse mundo romano, no mundo grego. Então, a gente não tem que pensar assim. A gente tem que pensar que essas divindades elas estão sendo representadas, que essas situações elas estão sendo, né, representadas de que seja compreensível para aquela sociedade. Então, o próprio romano ali já está fazendo o quê? Já está fazendo os usos do passado, ele já está tomando aquela arte, aquela iconografia antiga e ressignificando aquela, né, para quem? Para o tempo que ele está. Porque, de outra forma, não seria muito compreensível para ele. Não funcionaria muito bem para ele. Ele não entende, né? Lógico, para um grupo, sim, mas talvez um grupo maior, não. Então, vai haver uma ressignificação. Vai haver aqui um uso daquele passado de modo ressignificado para aquele romano do primeiro século, do segundo século, possa compreender uma religião egípcia que está 2.000 anos para trás. Ok? Então, assim, os artefatos egípcios foram atestados desde o segundo milênio no Mediterrâneo. Por quê? Porque há aí uma questão do comércio. Isso só mostra que o comércio ele expandiu esses artefatos. Outra forma de dizer isso, uma rede de conectividade. Olha aqui a rede de conectividade aparecendo. Né? Eu posso estudar as relações comerciais no Mediterrâneo, mostrando como é que essas relações comerciais elas vão levar e trazer relações culturais, propostas culturais, né? Um mundo multicultural, que a gente imagina que não tem, mas é multicultural. Então, veja que nos artefatos egípcios eles já são, tem. Desde o segundo milênio você já tem isso. Né? Sobretudo com a navegação fenícia. Os fenícios, né, têm isso. Tanto a navegação fenícia, né, quer dizer, a expansão marítima, né,
a mobilidade marítima dos fenícios contra como a mobilidade marítima dos minoicos em Creta. Foram encontrados artefatos cretenses no norte do Egito e vice-versa. Por quê? É uma questão do comércio. Tá? Tem aí houve um naufrágio, né, que ficou famoso, que é o Ubuntu, acho que é Ubuntu ou Ubuntu, eu esqueci o nome agora exatamente desse. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, que isso é importante, para a gente entender essas questões. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, Uluburu. Acho que eu não vou conseguir abrir aqui. Agora eu não vou conseguir abrir. Bom, mas é um naufrágio, acho que é Uruburu. Eu não lembro o nome corretamente. Um navio que, na verdade, ele naufraga nas costas ali da Turquia. E ele naufraga, e todo o material que estava transportando, e não era navio grande, não, porque os navios não são grandes, tá? Esse navio que a gente pensa, navegação no Mediterrâneo, eles têm 20 metros de comprimento, não são, né? Navios como 100 metros, mas carregavam muita coisa. Esse navio, então, o que acontece? Ele vai ser encontrado pelos arqueólogos, basicamente submerso, né? Intacto, com sua carga intacta. Então, eles conseguiram fazer a rota desse navio. Esse navio passou no Egito, passou ali na Palestina, em várias cidades, vários reinos da Palestina ali, né? Foi 1300 a.C. Então, passou ali por Tiro, né? Eram os amorrus na época, por várias culturas ali, né? Ali onde é hoje Israel, Líbano, Síria, né? E chegou na Turquia. E tinha mais produtos de outros lugares. Por que esses barcos faziam? Eles pegavam um produto num lugar, andavam um pouquinho, pegavam um e vendiam aqueles. E mandava mais pouco, pegava mais coisa e vendia aquele, ia vendendo. Então eles vão fazendo até terminar outras coisas. Como ele naufragou na Turquia, provavelmente esse barco iria passar ali em 1300 a.C., nós estamos no período minoico, né? Os gregos, como a gente entende hoje, não existiam. Eles iam contornar aquelas ilhas todas e provavelmente chegariam em Creta, tá? Levando isso e distribuindo isso. Então, e dali você tem navios que saem dali e vão para a Europa Ocidental, né? Onde é hoje Portugal, Espanha. Então, mostrando o quê? Uma rede de conectividade, né? Mostrando que havia uma visão multicultural aí nessa sociedade, tá? Bom, então aqui nós temos o Serapis. Não sei se eu mostrei para vocês isso, ok? Mas veja que, na verdade, nós temos aí o Serapis, né? Por que ele não é Zeus? Está com esse vazio em cima. Se tivesse vazio em cima, é Serapis. Se não tiver, é Zeus. A Ísis totalmente, né? Eu já mostrei para vocês isso, né? A Ísis totalmente helenizada. Uma Ísis que tem uma característica de Hathor, porque aqui tem um sol ao lado e aqui ela tem um cistro na mão, que são elementos de Hathor. Então, a Ísis que vai para o mundo Mediterrâneo, para o mundo greco-romano, para a Europa, né? Ela é uma Ísis Hathor. Ela tem característica de Ísis e característica de Hathor. Bom, o Turópolis é que acaba não aparecendo aqui, né? Aqui eles vão colocar na tríade, eles vão colocar o Cérbero, né? Por quê? Porque o Cérbero é o cão do inferno, né? As coisas assim, né? Mas aqui a gente pode entender que é uma alusão também à divindade Anubis, uma comparação com Anubis, tá? Porque o Anubis trabalha no mundo inferior, no mundo subterrâneo. E é também uma relação com Osíris, né? Que esse Serapis tem uma relação com o mundo inferior. Essa relação com o mundo inferior, então, é Anubis e Osíris. Então, percebe que, na verdade, veja que é uma ressignificação, tá? Isso é uma ressignificação, tá bom? Aqui também nós temos uma outra ressignificação, né? Então, nós temos aqui à esquerda a Ísis, aqui no meio o Serapis, o vazio lá em cima, né? Embaixo nós temos um garotinho, né? Esse Horus criança aqui, que é, né? É chamado de Rapocrate, né? Que é o Horus criança. Então, veja, é a mesma coisa da tríade
Ísis, Osíris e Horus, né? Outro pedaço ali é um pedaço do deus Dioniso, botei Dionísio, mas é Dioniso, tá? Então veja a diferença aqui, né? A diferença: Horus, Osíris e Ísis no formato de Hathor, né? Por causa do disco solar. Olha só, Ísis, né? Os Zeus, entre aspas, né? A Ísis, o que representaria o Osíris e o Horus. Não? Então, diferente. Não? Mas isso importa? Ah, isso aí, poxa, é algo nocivo, poxa. Veja como é que os gregos são, cara, modificaram tudo, coisa horrível, essa coisa romana, né? Não. Tem que se entender que isso é o uso do passado, é uma ressignificação para que aquela população daquela época tivesse uma compreensão melhor desses mesmos deuses. Tá? Essa é a ideia. Por que, na verdade, a Nossa Senhora, carregando uma criança, tanto no Egito, mas nas culturas da Europa antiga, né, ela não é, ela não é mal vista, né? E ela acaba sendo cultuada com uma certa facilidade. Porque nesses mundos, nesses locais, existiam também divindades femininas, mães divinas. As mães divinas estavam sempre com uma criança. Então, entre os celtas, né, e outros grupos, né, vamos dizer assim, europeus, isso não foi visto como algo tão diferente. É a mesma coisa no Egito. A Ísis carregando seu filho, né? Nossa Senhora carregando seu filho. Então, isso não vai ser um impacto, porque tem, né, a concepção ela é mais ou menos a mesma. Só que a iconografia é diferente nesse aspecto. Então, de certa forma, me parece que o cristianismo ele acaba não sendo. Ele entra com facilidade nessas áreas que tinham religiões fortes, né? Por ser simples e por representar, por ter elementos que aquela região local tinha também. Né? Então, assim, é como a egrégora, né? Quer dizer, o devoto daquela época vai entender, não, peraí, cara, a imagem está um pouco diferente, mas é a mesma divindade. Ok? Porque isso não é muito explorado, né, por alguns pesquisadores, mas estou dando uma ideia para vocês aí de como explorar esses elementos, tá? Vamos lá, então. Bom, os deuses egípcios no Império, né, Romano, aí tem um catálogo, né, do Egito Romano, né, do Museu de Marselha, vou colocar algumas informações que desse período para ver como é que isso é meio confuso, vamos dizer assim, né? Então, olha, em 59, 58, 53 a.C., o Senado reverteu altares para o culto aos deuses egípcios. Olha só, Senado romano, existiam altares para alguns deuses, provavelmente gregos e romanos, e eles reverteram isso para cultos egípcios. Já em 50, o Senado ordena a demolição de um templo de Ísis e outro de Serapis. Então, veja que isso aí vai mudando com o tempo, né? Quer dizer, veja que não é um tempo muito longo. Nós estamos falando de 59 a 50 a.C., uma década. Olha aqui, né? Então, aquele momento, em um dado momento, eles estão mais próximos dos cultos estrangeiros. Em um outro momento, não estão tão próximos desses cultos estrangeiros, né? O imperador Cláudio foi indiferente aos cultos egípcios, assim como Nero, apesar de ser educado por um filósofo, né, neoplatônico de Naucrates. Eles foram um cara diferente, né? Então, não tem nem para os egípcios. Vespasiano foi proclamado imperador em Alexandria, em 69, né? Rendeu graças a Serapis. Então, veja, vai fortalecer. Né? Adriano, 130, elege um novo deus egípcio. Olha só o poder do imperador, né? Porque esses imperadores romanos, em um dado momento, por mais que a gente fale assim, o Egito sempre foi um perigo para Roma, do ponto de vista imaginário. Esse imaginário, né? Vamos dar um exemplo para vocês assim. Quando a gente pega assim os Cavaleiros Templários, né? Essa magia dos Cavaleiros Templários e tal, isso afeta a nossa imaginação, nos afeta. Nossa, cara, que coisa, sabe? Isso dá né? Dá um treco na gente, dá um tchan. A gente chama isso de imaginário. Isso nos toca de uma forma. Tá? Então, o que acontece? Essa visão de um rei, né, oriental, no caso do Egito, oriental, uma rainha, né, com os poderes divinos e tal,
rico, né? Isso tudo afetava, sim, o Senado romano. Havia um certo temor do Senado romano ao Egito, né? As ideias são perigosas, vamos controlar, mas as ideias são perigosas, tá? Nesse aspecto. Então, e nesse momento aí, esses imperadores eles já estão como deuses, como imperadores, né, vamos dizer assim, ungido pelos deuses, mas até com poder divino, ao ponto de eleger um novo deus egípcio. É o caso do Antinos. O Antinos era um namorado, amante, né, do Adriano, isso não havia problema para a época, né? E ele foi para o Egito e se afogou. A gente não sabe se ele foi de morte morrida ou morte matada, né? Quer dizer, se ele foi afogado porque ele tinha ele era mais jovem, bem mais jovem que o Adriano, se ele tinha, se isso aí afetava alguma coisa. Eu nunca estudei isso muito claramente. Mas ele não só foi elevado à categoria de Deus, Deus do amor, não só do amor, mas do amor também, como foi criada uma cidade, foi fundada uma cidade que tinha uma estrutura de uma polis grega, né? A Antinópolis. Então já tinha Naucrate, né? Depois aparece Alexandria, né? E em 130, aí os Ptolomeus vão criar uma cidade chamada Ptolomé, que é uma cidade-estado, no Egito, e a última é Antinos. Então tem 4 cidades no Egito nesse período, ptolomaico e romano, que não tem uma característica egípcia. Naucrate, né? Na ordem, né? Naucrate, Alexandria, Ptolomé, né? Que é do Ptolomeu, e a última, Antinópolis, que terá uma característica greco-romana. Ok? O Caracalla, em 215, fez de Serapis um deus do império. Tá? Levou, então, um deus... O Serapis, tem que se entender, Caracalla, na verdade, ele queria... Por que ele fez isso? Na verdade, Caracalla, alguns anos antes, ele queria ser recebido como um deus em Alexandria. E os alexandrinos foram riram dele, né? Então, isso gerou... Caracalla era uma pessoa meio, né, assim, aparentemente parecia esse imperador, que ele era uma pessoa meio emotiva, né? Então, como ele não foi recebido, como a Alexandria se recusou a recebê-lo como um deus, como imperador, mas não como deus, porque existia, né, uma miríade de deuses egípcios, né, em Alexandria, e então ele, né, mandou atacar Alexandria, né, saqueou, ele foi né, isso gerou um problema tão grave que, para mim, né, eu defendo a possibilidade que ele faz essa elevação de 215 do deus Serapis como deus do império para depois parece que ele se desculpa do que ele fez, né, mas já matou um montão de gente, já fez um montão de desgraça, né? E ele então eleva Serapis a um deus, né, que é do panteão do império. Ora, quando ele faz isso, o Serapis passa a ser visível em todo o Império Romano. Por isso que a gente vai encontrar até em Londres, né, essas possibilidades aí do Serapis, tá? Que foi enviado de uma forma política, né? A ISIS não vai de uma forma política, a ISIS vai pelo, assim, a adesão ao culto da deusa, tá? Bom, e essa arte ela vai começar a mostrar, não, como estou colocando para vocês, né? A arte ela vai fazer as ressignificações. Então aqui a gente tem um Horus, tá? Porque o Horus ele é visto no Egito como um vingador, né, de Osíris. Então ele fosse um guerreiro, porque ele enfrenta o irmão, o seu tio Sete, né? Apesar de ser jovem. Então Horus ele vai passar uma condição, apesar de não ser um deus da guerra, mas ele tem um aspecto guerreiro, o Horus, né? E ele vai ser o mediador entre os deuses e os homens no Egito. Então esse aspecto, né, de enfrentar as dificuldades e ter uma potencialidade guerreira, os romanos vão puxar isso, porque Horus é mais famoso do que os deuses do Egito guerreiro. Por exemplo, o deus da guerra no Egito é Montu, que também é um falcão. Os dois são falcões, né? Mas aí eles não vão usar o nome Montu, porque o Montu não tem muita expressão, mas o Horus tem, por causa de Ísis e Osíris e de Serapis. Então, o que vai acontecer é que o modelo Horus, né, guerreiro, está pegando lá de Montu, né, e por causa das suas... é o que vai ser
fortalecido. E isso, na verdade, as legiões romanas, aparentemente, uma parte das legiões romanas vão se atentar a esse Horus, guerreiro, né? E aqui nós temos um tribuno, né? Quer dizer, um centurião, quer dizer, não é um soldado, na forma romana. Veja que ele está vestido na forma romana, né? E a cabeça é de um falcão. Aqui tem outro busto ali, tá? Então, está lá em Marsella, né? E aqui como seria, né? Então, aqui tá, a imagem está melhor. Veja que os braços eles foram quebrados, né? Quer dizer, se quebraram, né? Porque normalmente essas esculturas greco-romanas, os braços vão logo, né? São a parte mais fácil, mais frágil da escultura. O braço vai logo embaixo, vai logo embora. Por isso que a Vênus, aquela Vênus de Milo, não tem braço, né? E uma série de outras arquiteturas, estátuas não tem. Mas olha só esse rótulo. Aparentemente, a gente, né? Talvez vocês não saibam, tá? Mas aparentemente a gente costuma ver as imagens gregas e romanas sempre em mármore ou num arenito, quer dizer, ou numa pedra, mas sem pintura, como se isso não fosse pintado. Hoje a visão é um pouco diferente. Muitas dessas festas, né? Desculpe. Muitas dessas estátuas, né? Elas deveriam, boa parte delas deveriam, não, nem todas, mas uma boa parte delas deveria ser pintada. Eu não tenho assim, eu não posso afirmar com certeza se isso era pintado, todas eram pintadas ou não, mas o que eu posso dizer é que uma boa parte delas eram pintadas. E algumas pinturas foram recuperadas. A pigmentação aí volto para a arte, né, desse mundo greco-romano, não é boa. Ela sai com o tempo, ao contrário da pigmentação egípcia, minoica e de outras sociedades, mesmo do Mediterrâneo e dali da região do Oriente Próximo. Tá? Quando eu falar Oriente Próximo, gente, tá? Eu estou falando de aquela região da Palestina ali, então Israel, né? Israel, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, tá? E a Península Arábica. Estou falando mais tira a Península Arábica, mais esses aí, mais pegando um pedacinho da Península Arábica e pegando aí também a Turquia, tá? Quando falar Oriente, né? Oriente Próximo e o Egito, tá? É esse local, tá? Quando falar Oriente, toda vez que me referir aqui ao Oriente, é esse Oriente, é o Oriente Próximo, tá bom? Então, por exemplo, uma iconografia que aparece no mundo romano, isso aí, na verdade, século II da era cristã, século III da era cristã, é o Horus a cavalo, né? Os egípcios não montavam a cavalo, né? Eles usavam carroças, usavam bigas, mas montaria não era algo que os egípcios faraônicos faziam. Isso vem com o mundo, vem com os Ptolomeus, tá? E esse Horus a cavalo, veja que não é um romano, está arpoando um crocodilo. O crocodilo, uma das identificações dele, ele é identificado com o deus Sobek, que é um deus de boa natureza e tal, mas ele também seguinte, no Egito, divindades e animais, às vezes, eles podem ter, em uma determinada mitologia, serem caóticos, e em outra mitologia, não, serem criadores, né? Serem em outras palavras, um animal bom, né? Um animal da luz, um animal das trevas, tá? Do mal, um animal do bem, um animal do mal. Aqui, ele está associado a Sete, que nesse momento esse Deus é visto como um Deus maligno. Sete não é maligno, mas ele é visto como um Deus maligno. Por quê? Porque esse mundo greco-romano vai receber o Ptolomaico, né, sobre o Ptolomaico romano, né, a própria sociedade ptolomaica, né, quer dizer, a realeza ptolomaica, vai fortalecer muito o culto de Ísis e Osíris e Horus. E no mito de Ísis e Osíris, Sete, ele é o inimigo. Então, Sete vai passar a ser, essa coisa do Sete ser uma divindade inimiga vai ficar muito forte. Entretanto, o Sete, na mitologia, do que a gente chama de mitologia de Ra, do Duarte, do livro do Duarte, o livro né, das 12 horas da noite, ele é um Deus positivo, um Deus do bem. Por quê? Porque quando o Sol, né, nasce pelo ventre da deusa Nut, que é o firmamento, entra pela boca da deusa Nut,
vai para as 12 horas da noite e enfrenta os perigos das 12 horas da noite, está numa barca. Mas quem está à frente dessa barca é o Deus Sete. E o Deus Sete está ali preparado para quê? Para arpoar o animal mais, vamos dizer assim, caótico que o Egito pôde, vamos dizer assim, né, pensar, que é a serpente Apep, que é a devoradora de Ra, que é a devoradora do universo. Não é somente do Deus Ra, do Deus Criador. Se ela devora o Deus Criador de tudo, né, vamos dizer assim, então, se não tem mais luz, o mundo entra em escuridão e o universo todo desaparece. Então, na verdade, olha a potencialidade dessa divindade, né, caótica, né? A Pepe é a deusa destruidora do universo, tá? Porque ela vai devorar o sol, vai devorar a luz, não vai ver mais o ciclo dia e noite, e com isso todo o mundo egípcio vai se esfacelar e todo o universo egípcio vai se esfacelar, né? Quem é que defende todas as noites dessa serpente? É o Sete. Olha o potencial que Sete tem, né? Então, bom, tem épocas, tá? Vão variando a época. Muito possivelmente, o nome de Sete foi derivando para o árabe, né? E para outras culturas, provavelmente para o mundo árabe, né? Ou para o hebraico, não sei, né? Vamos dizer, o aramaico. A palavra Sete, Satã, o nome Satã pode ter sido derivado de Sete, e Satanás, né, nessa linha. Então, na verdade, a palavra Satanás talvez tenha uma derivação de Sete. Da mesma forma que a alquimia. A alquimia, não? Os alquimistas têm uma ligação muito forte com essas coisas do Egito, também dessa magia egípcia, dessa ciência egípcia, né? E então, deve ter variado, né? A alquimia, a palavra para o Egito na época, né? Egípcia, a palavra egípcia, faraônica e greco-romana também, a palavra antiga era algo como Takamu, ou Takemu, né? E aí o que acontece? Ela vai agregar um prefixo árabe, al, né? Por exemplo, olha, alface é uma palavra que vem do árabe, por causa desse prefixo al, né? Então, esse quemu, né? Essa né? Quemar, né? A gente não sabe falar direito, né? Se era quemu ou quemar, né? Tá quemar. Então, esse taquemar vai virar alquemar, né? Ou alquemiar, né? Isso vai se tornar, vai chegar para o mundo medieval, né? Aí pelo século IV, V, VI da era cristã, vai se tornar uma palavra chamada alquimia, que é esse conhecimento antigo, esse conhecimento, né, da transmutação, que é oculto, que tem relação com o Egito. Da mesma forma que a palavra hermético, né, hermetismo, também tem essa questão do conhecimento oculto e tal, vem do período ptolomaico, do chamado Hermes Trismegisto, que é a mistura de Hermes com Tote. Então é a fonte desse conhecimento alternativo, diferente, né, que não está, que confronta com o conhecimento da razão greco-romana, é o Egito. Então vão aparecer essas coisas, tá? E aqui o que acontece? De novo, os romanos estão se apropriando, né? Um cavaleiro, então, a cavalo que destrói o mal, Horus destruindo o mal. Ora, se você pegar representações de São Jorge, tá? Elas são muito parecidas com isso. Segundo a lenda, né? Há quem diga que São Jorge não era santo, não existiu, não importa. O que importa para a gente é que a narrativa, né? Aparentemente a narrativa do período, e é uma narrativa oriental, ali na Capadócia, na Turquia, né? Fala de quê? Fala de um cavaleiro romano, né? Provavelmente cavaleiro romano. Então, esse cavaleiro romano, né? Se os romanos já tomavam por base esse tipo de iconografia, né? Ou seja, o mundo cristão vai acabar absorvendo, né? Essa narrativa, tá? Desse guerreiro que combate um humano, né? Uma pessoa humano, porque você tem no mundo, vamos dizer assim, vou falar a palavra mitologia, mas não é pejorativo, tá bom? É questão da estrutura de conhecimento. A mitologia cristã, sobretudo uma mitologia católica, né, né, que já está bem desenvolvida, né, ela
e ela é muito imagética, ela vai, então, talvez absorver esse elemento do mundo romano, que absorveu do mundo egípcio. Tá ok? Mas que isso? Quer dizer que os cristãos tomaram? Não, o mundo romano, né? A cristandade romana, é romana. Já está dizendo aí, né? Então, a Igreja Católica, ela vai ter muitos elementos. Então, por exemplo, cúria, diocese, isso tudo são divisões de diocese, divisões, são todos elementos de gestão, né, romana, que foram sendo absorvidos pela Igreja. Tá bom? Então, também aqui outras representações de Júpiter à mão, né? Por quê? Porque Júpiter à mão? Porque, na verdade, é aquela coisa encontrada nos Alpes, né? Que, na verdade, é um Zeus Júpiter Amon. Eles chamam de Júpiter Amon, porque Júpiter é o nome relacionado a Zeus para os romanos. Tá? Mas, segundo as informações, ele teria uma conotação com o deus Amon aí por conta dos cornos, né? Dos chifres. Então, são outras misturas. Tá? Aqui nós temos a representação de Anubis. Né? Vocês já devem ter visto representações de Anubis. Olha como esse Anubis é completamente diferente. E esse Anubis, ele às vezes é associado a Hermanubis. Olha que a mão dele, ele está segurando aqui um instrumento, né, que tem a ver com Hermes, que tem a ver com Mercúrio. Tá? Então, esse Anubis tá mais para ser um Herbe Anubis. Mas ele é visto como Anubis. Então, ele tem esse símbolo, esse cedro do mensageiro, né? Ele tem um pote de água para as libações, e provavelmente essa palmeira, né, ela pode ter alguma associação com as palmeiras egípcias, mas também a gente não sabe, né, mas com a própria escrita. Né? Então, ele no formato humano, totalmente, não é nem helenizado aqui, ele está com uma vestimenta claramente romana. Tá? A vestimenta claramente romana. Detalhe da vestimenta, se vocês perceberem, que a capa ela é presa nos pés aqui, ó. A capa, essa parte da capa, tem um paninho que ele amarrava nos pés, essa parte da capa. Você não tinha nem visto há muito tempo, nossa, a capa não ficava solta, ela ficava presa nos pés. Tá? Olha o Tote aqui. Desculpe. Olha o Anubis aqui, né, com a cara de chacal, né? A cara desculpa, cara de cachorro, né? Olha o Anubis romano, egípcio, e olha o Anubis romano. Bem diferente. Né? Como colocando para vocês, uma ressignificação. Na verdade, a sociedade ampliou as capacidades de Anubis. Na verdade, é um mensageiro. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o Anubis é um psicopombo. Ele é uma divindade, assim como Hermes, né? Ele leva os mortos até um determinado lugar. Né? Então, se Hermes faz isso, né, vamos associar, então, Hermes ao Anubis. Tá? Bom, deixa eu aqui. Quero avançar aqui um momentinho. Tranquilo? Perguntas? Até agora? Professor, o Marcos Antônio levantou a mão e baixou aí, mas... Porque eu não consigo ver, entendeu? Assim, vocês têm que falar, porque senão a outra tela, eu não consigo ver Pode falar, Júlio, depois eu falo. Pode falar. Professor, mais uma curiosidade, mas também uma dúvida. A impressão que a gente tem é que, estudando um pouco o Egito na linha do tempo, é que ele recebe uma influência de outros povos, mas que eu não sei se é a questão das pirâmides e dos túmulos e da religião egípcia, como é muito forte, causa aquela impressão de que o egípcio ele é pouco influenciado por outros povos, né? Que é uma impressão que a gente não tem assim dos gregos, por exemplo, né? Que tem uma influência também muito forte no Mediterrâneo, né? Até que ponto a gente pode acreditar nisso? Como o senhor mesmo está exemplificando na aula de hoje, o egípcio ele tem essa comunicação, por exemplo, com Roma, que acaba sendo muito forte, que isso está impactando
você está levando a sua cultura para dentro de uma lei de um outro povo. Isso é algo forte, sem dúvida. Não tem como dizer que isso foi uma coincidência ou que isso foi um acaso, né? Então, eu tenho essa percepção a partir da aula de hoje, né? Então, veja, essa coisa da expansão dessas divindades, a gente não pode ver isso como de um modo geral, né? A gente não pode ver isso como se fosse um projeto político organizado. A divindade, a religião romana, ela tem alguns problemas porque ela é uma religião mais, ela é uma religião mais do Estado e racional. Então, é um pouco empática, vamos dizer assim, com, né? O culto, ele é o culto do Estado, o culto da casa, né, da família. Mas quando já as religiões chamadas orientais, elas têm outro apelo, né? Então você vai ter esse outro, então elas vão entrar com certa facilidade. As práticas mágicas, você não vai encontrar práticas mágicas claramente romanas, né? Os magos romanos estão usando elementos greco-egípcios, ou egípto-grego, vamos dizer assim. Então, muitas dessas magias vão ser produzidas no mundo romano? Até sim, mas há um bom acervo dessas magias que elas são desenvolvidas no mundo egípcio, que são retomadas pelo mundo ptolomaico, que são ressignificadas, escritas em grego, e os magos romanos vão trabalhar com isso. Então, isso no Egito romano, mas isso tudo vai ser exportado para o mundo romano. Tá? Então, assim, você tem. Nós temos essa questão de que isso não é, às vezes, isso não é um projeto político organizado. Não, às vezes é. Então, quando a criação do Serapis, isso é uma coisa organizada pela gestão ptolomaica. Quando Caracalla eleva os Serapis ao Deus, né, ao nível de Deus, é um projeto estatal, né? Outras coisas não. As coisas vão caminhando, elas vão sendo, né, assimiladas. E por que isso? Porque o mundo romano dá essa abertura muito grande. Ok? Dá essa abertura para isso. Então, a grande expansão dessas religiões, sobretudo na Europa, né, egípcias, as práticas egípcias, é por meio do mundo romano. No Mediterrâneo, a expansão, né, é por meio do comércio, da rede de conectividade, né, fenícias e gregas no Mediterrâneo. Agora, da mesma coisa que o egípcio leva, ele também recebe. Então, a gente tem divindades egípcias que, na verdade, são divindades que vieram de outro panteão. O deus Bes, que é um deus anãozinho, baixinho e tal, aparentemente, ele veio ali do Oriente Próximo. Na verdade, o Egito vai importar divindades do Oriente Próximo, né, que são pré-hebraica, né, não dá para se pensar ali em hebreus, não existe isso naquela época. É uma mistura muito grande, não dá para você ter essa coisa qualificada. Mas são divindades que estão ali, né, onde hoje é a Palestina, a Jordânia, Israel, Líbano, na Síria. Isso vai entrar no panteão egípcio. Ok? Então, isso vai acontecer também. E nesse mundo ptolomaico e romano, nós vamos ter o quê? Nós vamos as idas e vindas. Romanos vão ser devotos de Hathor, da mesma forma que egípcios vão ser devotos de Vênus, ou vão ser devotos de Afrodite, que seria grega, né? Que é a deusa do amor. Então, se você vai ter, né, muitas magias egípcias nesse período, não falam em Hathor, falam em Afrodite, por mais que sejam egípcias, percebe? Então, isso essa contribuição cultural, ela vem de todos os lados. Eu estou enfocando aqui a contribuição egípcia, né, que, ao meu ver, parece ter sido maior nesse campo da religião, maior do que absorver, né, as práticas mágico-religiosas do Mediterrâneo da Europa, por exemplo. É mais essa coisa do Egito levar para fora. Isso, na verdade, é uma coisa. Isso acontece realmente. Por exemplo, a alquimia, como eu coloquei para vocês, é
É uma expressão disso, né? É como se o nascimento dessa alquimia tenha sido no Egito. Foi? Não sei. Não faz diferença. Mas a narrativa joga lá para, né, a Terra Negra do Egito, né? Que é Taquemu. Quemu é a Terra Negra do Egito, que é como se falava o Egito, é o Nilo. Então, a base do nome alquimia vem da Terra Negra, que é o Nilo. Ok? Professor, Então, você, embora... você vai ter essas coisas assim, tá? Mas aí depende muito, não dá para generalizar. Você vai, por Sim, exemplo, dentro do seu topo de pesquisa, assim, você vai pegar um determinado momento. Esse momento pode ter uma contribuição maior do mundo mediterrâneo no Egito do que no Egito no mundo mediterrâneo. Entendeu? sim. Por exemplo, naquela figura lá, existe uma... Claro, entre as divindades sempre vai ter aquela que é mais forte, né? Mas aquela imagem lá que o senhor mostrou que o Set lá está em cima do Sobek, isso na verdade significa que o Sobek ele é mais fraco do que essa outra divindade que está sobre Não, ele, Horus. ou é apenas a montagem para ele poder caber dentro da figura, do quadro, ou tem essa diferença de uma divindade mais forte do que a outra? Não, mas qual imagem você está falando? Do Horus a Aquela que tinha cavalo? o. Isso, que o Sobek está Não, bem baixo. ali não é o Sobek, tá? Ali não é o Deus. Foi o que eu comentei. O crocodilo ele tem várias representações. Ali não é o Deus Sobek. Ali é a representação do Deus Set. Tá? Então, o Set também é representado pelo crocodilo. Sim, então foi o que eu tinha colocado. Ah, Ali é a entendi. representação do Deus Set, porque nesse momento o Set é visto como demoníaco. Eu até expliquei que o Set não é demoníaco, o Set não é maligno. Ele defende o Sol. Tá? O Set ele vai defender o Sol na barca dele nas 12 horas da noite. Mas naquela, né, para esse momento da história romana, né, o Set é uma divindade demoníaca, uma divindade maligna. Então, Horus representa aí o guerreiro romano que enfrenta as trevas, né, o maligno, representado pelo crocodilo, que é o deus Set. Ok? Os romanos também representavam o Egito como crocodilo, mas são outro contexto. Né? Então, quando eles querem, por exemplo, criar um exemplo aqui, quando eles querem criar uma narrativa nociva a Cleópatra, como é que eles fazem? Eles colocam a Cleópatra tendo relações sexuais com o crocodilo, né? Para dizer quanto Cleópatra é desqualificada, não sei o quê. Então, eles se vendiam lamparinas, né, com a imagem de Cleópatra transando com o crocodilo em Roma, né? Veja, essa coisa da propaganda da imagem. A lamparina é uma coisa que todo mundo compra, igual vela, né? Você bota o azeite lá, igual uma lâmpada. Então veja que é iconografia. Então, por isso que assim, tem que se analisar conforme o contexto. Naquele contexto, não é Sobek, o que eu tinha colocado. Aquele contexto é uma representação de sete. Tá bom? Outro, quem mais queria falar? Antônio? Ah, pode falar, Marco. Não estou te ouvindo, Marco. O Alô, microfone está estão fechado. ouvindo aí? Agora Estou sim. ouvindo, pode falar, Marco. Pode Está me falar. ouvindo aí, professor? Sim, estou ouvindo. Fala, Antônio. Pode Oi, está falar. ouvindo aí? Estou ouvindo. Tá, então é o seguinte, professor, eu tenho uma limitação metodológica, porque na iconografia, na iconologia, que é uma coisa que vem da arte, né? Quando a gente vai fazer a interpretação no contexto religioso, místico, que é o caso da simbologia egípcia,
a gente tem o problema de representar vários símbolos, né? Diferente de um jarro, simples jarro humano ou um jarro grego, que a gente dá as várias interpretações daquele objeto na análise iconográfica, né? Eu queria saber do senhor isso aí, como é que a gente lida com essa limitação, porque eu tenho que analisar no contexto esotérico, né, místico, aquele objeto que é religioso. Então, veja, não é uma questão de limitação, né? É uma questão de análise da interpretação. A mesma iconografia, a mesma imagem, ela pode ter várias interpretações, tá? Mas aí, né, você pode analisar por diversos aspectos. A questão é a seguinte, né? Tem que ver o contexto. A sociedade que produziu isso na época, essa percepção esotérica estava aparente, né? Eu vou dizer para você que não na forma como a gente vê o esoterismo hoje. Tá? Porque você tentar olhar o Egito Antigo por um olhar esotérico, ele pode dar problema, porque você está tentando olhar por uma visão relativamente moderna. Quer dizer, essa visão mística esotérica ela vai acontecer ao longo do terceiro século, quarto século, né? Mas ela vai se organizar em formas, vamos dizer assim, de sociedade mais claramente, né? A partir do século XVIII, bom, do XVII em diante, né? Mas 18 e 19 elas vão se organizar de uma forma mais significativa. Então, quando a gente olha lá esses mitos, né? Esses mitos, mitologias, ou quando a gente olha, por exemplo, né? Os amuletos egípcios, as práticas egípcias, a gente tem que ter um cuidado para a gente não colocar algo que não está lá. Né? Mas, assim, um cuidado no que sentido? Por exemplo, existe as tríades egípcias, Ísis, né? Osíris e Horus. Essas tríades egípcias elas existem. Representa a trindade. Né? Então, por exemplo, sim, o triângulo tem a ver com a manifestação da natureza. Você tem dois elementos, né? Duas naturezas, e a terceira ponta do triângulo é a manifestação dela. Né? Isso tem relação com algumas escolas de mistério de hoje, como Ponte Rosa Cruz, por exemplo? Tem. Né? Mas isso, na verdade, é o quê? É algo que existia claramente lá ou uma interpretação que é feita pelos Rosa Cruzes aqui? Né? Aparentemente, realmente, essa visão da trindade, né, egípcia, tá? Essa coisa o Egito é dual, não é trino. Ele não tem essa vertente trina. Né? Toda vez os encantamentos egípcios não são falados 3 vezes, eles são falados 2 vezes. Até porque você é a terceira ponta desse negócio. Então, isso até há uma relação. Né? Há uma relação nisso. Em outras situações, pode ser que você não tenha essa relação. Tá? Então, quando se trata de uma dessas sociedades antigas, é um mágico religioso. Né? Não dá para separar religião e magia dessas coisas, não, entendeu? Ela está meio que misturada. A gente até ensina separado, mas no fundo, está tudo concatenado. Tá? O Egito a prática religiosa egípcia é extremamente mágica, né? De uma magia. As coisas acontecem por causa de uma magia que é feita, entendeu? Pode falar, Antônio. Professor, o que eu estou falando é exclusivamente o que está na historiografia. Então, os 2 especialistas que reuniram o que tinha sido escrito até então, eles são unânimes em interpretar dessa forma o símbolo egípcio. E isso já, né, justifica, assim, historicamente, lá no século... na unificação do Egito, né, de lá para cá, que o senhor falou aí do período do século VI para cá, que, entre aspas, já havia se corrompido, né, a religião egípcia, porque já tinha sofrido várias influências, né? Não, eu não falei que a religião se corrompeu. Eu estou falando que ela foi ressignificada. Entendeu? Eu estou dizendo que, do ponto de vista da ordem primitiva, religiosa, mística primitiva, ela sofreu influências que não eram exclusivamente mais do povo egípcio, da tradição egípcia, entendeu? Aí, nesse sentido, por isso que eu coloquei entre aspas. E outra coisa que eu ia dizer para o senhor é porque a própria historiografia
considera, né, que os símbolos egípcios eles têm que ser interpretados nos 3 mundos: no mundo divino, no mundo natural, que é esse que a gente vive, e no mundo iniciático. Não, mas Todo veja, símbolo egípcio qual a historiografia que você está falando isso? Que autores são esses? Westcott e Hall. São os dois que, depois de Kischer, né, porque a obra que fundamenta é o Édipo Egípcio, do Kischer. Então, mas é que eu Tem vou para você. conhecimento dela? Isso aí é o que eu digo, isso é uma construção, percebe? Isso é uma possibilidade, porque a gente não tem como fazer isso exatamente lá. Tá? Vou dar um outro exemplo para você dessa questão, né? Do ponto de vista, do ponto iniciático, né? Então, se você volta lá para práticas religiosas egípcias, né? E eu falo isso porque eu sou ligado à sociedade, né? Eu sou esotérico, sociedades secretas, eu estou com 63 anos, desde os meus 15. Tá? Então, eu faço passeio muito bem nessas questões. Um problema é que alguns pesquisadores da atualidade, eles querem algo lá que é uma construção que vem depois. Tá? Vou te dar um exemplo. Quando você tem lá no Egito a questão das práticas e tal, dentro de um campo sacerdotal, você tem essa questão da recepção, da iniciação do sacerdote. O sacerdote passa por um ritual, né? Ele passa por um ritual iniciático, que nós chamaríamos hoje de ritual iniciático. Né? Ele passa por diversas práticas, né, de conhecimento, de estudo, e vai passar por determinados rituais, né, para se tornar. Então, há uma ligação, tanto essa visão do conhecimento simbólico, né, há uma questão dessa visão iniciática dentro dessa estrutura, né, e logicamente histórica. Ok? Entretanto, esse grupo é um grupo relativamente pequeno em relação à população. A população também faz práticas mágicas religiosas, mas a população não passa por uma prática iniciática. Tá? Essa população não passa por quê? Porque mágica eles passam. A religião egípcia, ela tem uma característica, ela é uma religião doméstica. Porque a religião nos templos, as práticas nos templos, elas eram por uma parte da população, da sociedade egípcia, né, participar. A população não participava, não entrava no templo. Alguns faraós vão permitir que os egípcios não comuns entrem na primeira sala, na primeira grande área do templo. Mas eles não passam dali, porque ali vão estar as barcas das divindades, vão estar algumas imagens e tal, para eles fazerem ali as suas oferendas. O período do Akhenaton, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma série de altares exterior ao templo. A população não entra no templo, ela vai fazer os cultos ao deus Aton fora do templo. Então, você tem essa parte iniciática, ela está voltada para um grupo mais seleto, né? E naquele momento, na verdade, em determinado faraônico, não há uma iniciação do leigo. Tá? Por exemplo, eu sou um nobre, mas eu quero ser iniciado nos cultos de Ísis, mas eu não quero ser sacerdote de Ísis. Não existia isso. Na verdade, a iniciação toda é para você tornar-se um sacerdote. Essa questão do culto, né, onde uma pessoa vai fazer bom, esse lado. E a população? A população participava de uma quantidade muito grande de festivais, nos cultos, nas capelas externas, mas não no templo. Né? A prática mágica, por um mecanismo que eu não sei dizer, né, era conhecida pela população. Então, nós temos muitas referências de magias produzidas na Vila de Trabalhadores de Deir el-Medina, que são pessoas comuns, não são pessoas pobres, não, são pessoas com segmentos médios. Né? E eles faziam suas magias lá. Não perguntavam a um sacerdote ou um mago para fazer, eles mesmo faziam essas magias. Então, eles tinham essa habilidade de conhecer algumas simpatias, que era simpatia é uma magia, tá? Fazer esse negócio. Então, isso, na verdade, isso a gente tem, isso você consegue. Com o tempo, que a gente vai percebendo que, por exemplo, a iniciação de leigos, ela só começa a aparecer, pelo menos ela é atestada, né, no século, com a chegada lá para o século VI a.C., século VI, século VII, começa a haver, né, essa proximidade de leigos, né,
de se iniciar. No período ptolomaico, isso vai ser já comum. Então, por exemplo, Pitágoras parece que ele vai participar de um processo iniciático. E, na verdade, começa a vir, no período aí greco-romano, os escritos sobre isso. Né? Cara, esqueci o nome do... Ah, meu Deus. Orfeu? De um escritor, na verdade, que, na verdade, ele vai falar, né, da iniciação de Lúcio no templo de Ísis e tal, né? Isso já no período romano. Né? O próprio Platão, né, professor? Oi? O próprio Platão, ele foi iniciado lá no templo, na pirâmide. Então, esse é um período em que você, na verdade, esse é um período mais recente. Então, se você trabalha com essa noção do período mais recente, que é essa relação com o mundo, né, grego, aí você vai ter a possibilidade de falar de iniciados leigos. Tá? Antes disso, esses iniciados estão dentro do contexto do sacerdócio. Tá? Então, quer dizer, vai depender muito da forma como você vai analisar. Então, tem que ver com a história, o que você vai querer da sua análise, do período que você vai. Né? Mas não pode dizer assim, olha, não se pode ver o Egito sem um aspecto iniciático. Claro que se pode ver, sim. Porque o aspecto iniciático era para um grupo seleto. A população não tinha essa característica. Percebe? Esse é o cuidado. Não, professor, o período que eu estou estudando é esse período da unificação do Egito. Então, é lá atrás do século no 3000, 2800. Então, pior ainda. Lá era a iniciação. Não, exatamente. Lá você não, essa característica do iniciático você não tem. É muito difícil identificar. O iniciático está dentro do campo do sacerdócio. Tá? O ritual que o sacerdote faz para, né, a pessoa para se tornar sacerdote. E não é você vai ter que qualificar essa iniciação para não ser esse período, essa questão iniciática, ela não é a mesma questão iniciática do período greco-romano. Percebe? Isso tem que ter esse cuidado. Porque a questão do período... Oi? A gente pode até conversar depois disso, mas você vai ter que qualificar essa questão. É porque o símbolo ele transita Tá. Não, eu entendo isso, não, tu está colocando, eu entendo isso, mas dentro dessa perspectiva que está colocando, há que ter cuidado. Não é a mesma coisa a iniciação, o período 3000 a.C., para a iniciação de Platão ou de Pitágoras, no período, não é a mesma coisa. Ela tem qualificação. Lá, você não vai ter iniciação de leigos. Aqui você vai ter. Então, quando a gente fala em escolas de mistérios e período iniciático, a gente está se referindo a algo do 7º século para cá, e não para trás. Tá? Então, mas isso é uma discussão que a gente pode ter aí, né, para colocar, para você qualificar melhor isso. Porque você vai apresentar isso num trabalho, isso pode acontecer, que o pessoal vai bombardear você nisso, na qualificação. Se você disser que lá no Egito a iniciação é parecida com o que acontece hoje, ele vai pegar cadê as fontes, cadê, né? Então, isso tem que ter cuidado, tá bom? A aula está quase terminando, mas a gente pode conversar para essa... Né? Essa literatura que você está usando é o pessoal de Amsterdã, né? Da Universidade de Amsterdã? Né? Antônio? É da Itália, professor. Ah, tá. Se fosse pessoa da escola de Amsterdã, né? lá. Tá. É da Itália, do Atanásio Kircher. Então, o Atanásio... Então, mas aí, o Atanásio você tem que... Ok. Assim, é preciso fazer essa diferenciação, senão você pode ter problema na hora, a banca bater em você nisso, entendeu? Você está querendo usar uma terminologia para algo que aparentemente não tem nada dessa forma. Né? Tem que qualificar o que você quer dizer com iniciação. Aí sim, quando você qualificando, não tem mais problema. Mas, professor, pelo que eu sei na historiografia, lá no 3000, no 2800, qualquer um poderia bater lá no templo e pedir para ser iniciado. Não queria dizer que ia ser, mas negativo. Ia se submeter. Era tipo, qualquer um poderia, entendeu? Não é tão fácil assim. Né? Uma pessoa simples chegar lá, né? Porque não é para ser... Ele poderia se apresentar para ser o quê? Para ser... É que nem um padre. Né?
ele poderia se apresentar, e aí, de repente, né, de uma família... Iniciar, né? Ele poderia. Aí o que acontece? Ele poderia, né, poderia ser aceito, aí ele não vai ser o iniciado, ele vai ser o sacerdote. Tá? A noção de iniciado tem que ser qualificada. Ele vai ser iniciado para ser sacerdote. Ele não é um leigo que está sendo iniciado. Ele não pode somente ser iniciado lá e sair de lá e viver uma vida normal. Não, ele é sacerdote. Ele pode até largar o sacerdócio, se ele quiser, entendeu? Mas, professor, mas aí só uma colaboração aí no pensamento que eu acho que eu entendi o que o Marcos está querendo dizer. Que, por exemplo, o padre, ele, no momento que ele está no seminário, ele já começa em período de iniciação, né? Então, antes dele terminar o curso lá de filosofia, lá, ou de teologia, quer dizer, geralmente é os dois cursos que eles fazem, para poder receber lá o grau de sacerdote, se ele sair antes, ele saiu, mas ele saiu já iniciado. Eu acho que é isso que o Marcos talvez está tentando falar. Eu não sei, eu entendi dessa forma. Então, mas não é a mesma, assim, eles respondem a mesma coisa. Ele vai fazer lá os preparativos, vai ser iniciado sacerdote. É porque eles chamavam neófito, né? Eles chamavam neófito. Não, neófito é um termo. O neófito é um termo moderno, é um termo grego. Porque tem uns estágios, eles chamam de... É coisa para você. Isso você não encontra dessa forma no Egito. Então, esse é o cuidado que tem que ter, sobretudo em treinamentos de Cristo, que a gente não tem quase referência alguma muito poucas referências. Tá? Então, isso que há que se ter cuidado. Eu já li alguma coisa do Atanásio, mas assim, há que se ter cuidado. Tá? Isso é uma percepção anacrônica, porque, na verdade, está usando os termos de agora para tentar olhar lá. Mas lá não acontece dessa mesma forma. Por isso precisa ser qualificado, tá? Para você. O melhor seria tomar, por exemplo, os trabalhos, por exemplo, do Graff, da Escola de Amsterdã. Tá? Ou, por exemplo, trabalhar com... tem um egiptólogo muito bom nisso, que é o... Oh, meu Deus. Mas, professor, eles não analisam a mesesíaca, né? Eu estou trabalhando com a mesesíaca. Não, eles vão analisar essa apropriação da sociedade. Se você vai trabalhar com um elemento específico, qual é o nome que você deu? Não tem, só tem ele. Mas aí não, de novo, você vai ter que, na verdade, estudar a religião egípcia para tentar ver o que pode acontecer. Entendi. Entendeu? Não pode se basear nele, você vai ter que estudar a religião egípcia, dos egiptólogos, para entender tudo isso, para saber. Entendi. O que o Atanásio está dizendo bate. Se não fizer isso, aí você vai ter problemas. Ok? Admarna, né? Isso. Figura masculina, deixa eu pensar. Olha, na verdade, né? Professor, acho que tem, vou fazer uma contribuição, acho que tem alguma coisa sobre o Akhenaton, viu, sobre isso aí, quando na época que ele unificou lá os cultos, ele foi muito criticado, né? Exato, algum merchandising. No período de Akhenaton, estou tentando ver aqui, porque é o seguinte, a forma de ataque era diferente no Egito Faraônico. Quando, na verdade, você queria atacar um faraó, por exemplo, que aconteceu várias vezes, eles usavam martelamento da imagem. Então, na verdade, que é uma magia. Ele vai martelar. Oi, professora Marta. Vou botar ela aqui dentro. Oi, professora Marta. Saudações, já estou saindo aqui. Não, tranquilo, Júlio, fica numa boa. Tá bom. Então, é o seguinte, o martelamento da imagem do faraó era uma forma grave de ataque na época. Você não tinha formas de ataque sexual. O Egito Faraônico, quando vai atacar uma rainha, por exemplo, não vai fazer isso de forma muito claramente sexual. Tá? Só tem um caso que vai usar o martelamento para isso. Agora, por exemplo, existe a rainha Hatshepsut, que virou um faraó, ela foi faraó, e há um grafite
onde, na verdade, tudo indica que é o quê? É o amante dela, né, que era o amante dela, que a população sabia dessas fofocas, né, tendo relações sexuais com ela, né, por meio de culto, de coito anal. Então, isso é o máximo do ataque, né? Pior do que a de Cleópatra, tá? Por que você sabe que ela é ela? Porque, na verdade, ela tá vestida como um faraó, mas é uma mulher.